Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos. Bom, primeiramente, a respeito do Tyson. É um assunto importante que eu queria falar, que é uma vergonha parte da torcida ficar pegando no pé de um jogador do nível do Tyson. O Tyson é um jogador de futebol que abriu mão de muito dinheiro para estar no Esporte Clube Internacional, então a torcida tem que parar com essa picuinha de merda de querer vaiar um jogador do nível do Tyson e o que o Tyson abriu mão para estar no Internacional é algo que a gente tem que valorizar. É um grande jogador que pode aportar muito à equipe do Inter. Por mais que o Tyson por vezes não jogue o melhor do seu futebol, ele é um jogador importante, que tem condição de mostrar muito, que tem qualidade técnica para tanto. Não dá para ficar com essa picuinha, porque são sempre os mesmos, né? Essas, por exemplo, são as viúvas. As viúvas do Kudê adoram destruir jogadores porque não ganharam o título. É uma besteira, né? E às vezes também fazem como o do Vozes do Kudê, que ficava destruindo o Rodrigo Dourado, que era um jogador importante, que é um bom jogador, porque esses jogadores que ficaram no Internacional e foram não ganharam títulos, não é o caso do Tyson, mas muitos desses que saíram, eles poderiam ser importantes opções para um segundo tempo, para recuperar eles, para eles poderem aportar coisas importantes para a equipe, porque uma hora tu ganha, tu não vai sempre perder. A gente tem que parar com essa ideia. Isso tudo foi por causa daquele jornalista bochechudo, comunista, nojento do Donos da Bola, que fica... Ele que jogou veneno para envenenar a torcida do Inter contra o Tyson. Porque fica com esse papinho de que o Tyson foi o causador da greve, quando isso é mentira. O que aconteceu foi... naquele dia onde os jogadores todos saíram naquele horário, o que pareceu que tinha sido algo assim liderado e que não tinham treinado naquela manhã, foi porque de forma consensual jogadores mais direção concluíram que era melhor voltar pro treinamento à tarde. E aí todos saíram naquele momento, até porque tinham que resolver esse entrave que estava tendo a respeito do salário. A gente tem que parar. A torcida não pode comprar a narrativa que a mídia coloca. A mídia, ela odeia o Internacional. Eles odeiam o Internacional, porque são compostos de gremistas e porque o Grêmio está na segunda divisão. Aí eles querem equiparar, criando crise. Qualquer coisa criando crise no Internacional. A gente não pode aceitar isso. E o Tyson tem que ser respeitado. Olha isso aqui, ó, no anunciado do título. Tyson abriu mão de 1 milhão no Flamengo para ganhar 600 mil no Inter. Isso se chama amor à camisa. Te amamos, Tyson, tu recupera logo teu futebol. O Tyson é importante. Chega, não comprem a narrativa que a imprensa coloca. A imprensa quer nos fazer de trouxa, quer que a gente vá contra os nossos jogadores, nossos referentes de muito bom nível, que sempre aportaram coisas importantes para o clube. Não comprem a narrativa da imprensa, porque a imprensa, ela odeia o Internacional. Até porque eles estão querendo envenenar a torcida contra o Tyson. Isso não pode ser aceito. A gente tem que defender os nossos jogadores, a gente tem que dar carinho para os nossos jogadores, porque eles são importantes e eles podem nos dar boas coisas a futuro. Eu vou ficar muito mal se a gente não ganhar nenhum título, vou ficar irritado, porque eu acho que a gente tem muitas condições, mas mesmo assim, eu acho que esse trabalho, ele tem que ser um trabalho de sequência, tem que dar sequência, tem que fazer que esses jogadores cada vez mais consigam estar mais afinados, mais comprometidos com esse modo de jogar do Mano, que é um modo interessante, que é um modo onde a gente tem
todas as nuances do jogo bem ordenadas, desde a nossa fase defensiva até o nosso meio de campo, a nossa organização, nós conseguimos sair bem com a bola, a gente tem um bom contra-ataque de velocidade, a gente tem jogadores inteligentes, que era algo que eu tinha cobrado, que eu cobrava muito da direção, de trazer jogadores inteligentes, líderes que tenham boa decisão de tomada de decisão. As coisas estão melhorando. O próprio Tauan Lara foi muito bem, eu espero que ele renove. Ele foi um pouquinho mais comedido na hora de atacar, mas a gente vê que ele tem ferramentas, ele é um bom jovem. Eu espero que o Mano consiga também colocar outros jovens interessantes. Por exemplo, aquele menino, o Lucas Ramos, eu acho, é um menino de muito bom nível, que pode jogar, aportar muito à equipe. O Estevam também, muito bom jogador. Nossos jovens têm que jogar, e eu tô vendo que eles estão jogando, mas eu espero que eles ganhem mais minutos, porque contra o Coritiba a gente foi muito bem, a gente foi superior. A gente fez uma coisa que eu gostei muito, foi porque o que a gente fez de muito interessante dentro do jogo é que a gente controlou, a gente matou, a gente fez os nossos gols e a gente cadenciou, tocou a bola, tentou sempre encontrar os melhores espaços para poder fazer gols. E isso é algo muito bom, porque a gente teve as melhores chances, as melhores oportunidades, a gente controlou o time adversário. Acho que a gente às vezes esteve dentro do jogo, quando o jogo estava controlado, às vezes a gente acabou em alguns lances se precipitando, porque a gente poderia ter feito um saldo muito maior no jogo contra o Coritiba, mas a gente fez coisas importantes que eu gostei muito, que foi o controle do jogo, foi criar mais chances que o adversário, foi saber controlar o jogo. E teve outra coisa importante dentro do nosso jogo, é que a gente vê que todos os jogadores eles estão conseguindo fazer muito bem o que é colocado pelo Mano. A gente vê que eles estão conseguindo exercer muito bem as suas funções, o time, e dá prazer ver o Internacional jogar. Isso é algo que é muito bom, porque a gente gosta do que vê, do que enxerga. Méritos pro Mano, ele erra também, mas méritos pro Mano. Outra coisa é o Daniel, viu como uma crítica é importante? A crítica, ela tem que existir, ela é bacana, mas tu não pode destruir o jogador. Isso aí pra mim é um crime, e quem faz isso são idiotas que não sabem nada de futebol. Porque, vamos lá, o Daniel tá começando a sair mais do gol. Isso é bacana, saindo mais do gol. Um goleiro onde não fica como ele ficou do último jogo, que me irritou muito. Sai do gol, se comunica com a tua zaga, orienta os teus zagueiros, até porque o goleiro ele é um importante expoente dentro do jogo, porque é sempre importante orientar tua zaga, tá ali como o cabeça, tá sempre atento para, tipo, quando enxergar que alguém do teu sistema defensivo não vai conseguir chegar, sai que nem louco e tira a bola, dá um bicão, alivia para que porque, por exemplo, quando o jogo contra o Botafogo, quando a gente se jogou para cima do Botafogo, a gente ficou exposto. Aí o goleiro tinha que estar mais atento, como um líbero ali, sempre tentando interceptar as bolas onde a equipe, no caso do Botafogo, nos atacaria, sempre interceptar, porque poderia acontecer, já que a gente estava muito à frente e muito fazendo uma blitz no Botafogo. Mas a gente vê que muitas coisas melhoraram, isso é importante, e isso é o bacana. Outra coisa é a respeito do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, estão falando demais, tá um assunto chato do caralho, mas o Yuri Alberto, ele
se ele ir pro Corinthians, ainda mais com o, o, o Internacional igualando a proposta do Corinthians, se ele ir pro Corinthians e se ser verdade tudo essas informações que estão sendo colocadas, que ele tá dando mais valor pro Corinthians porque ele vai ser mais visto, que ele vai ter mais visibilidade, isso aí é uma puta de uma traição. E uma coisa que eu quero falar, o Yuri Alberto, se ele ia dar essa facada na torcida, que ele não viesse no Beira-Rio, que ele não ficasse recebendo o carinho da torcida, que ele não aceitasse isso, porque se ele fizer o que está sendo feito, o que parece que vai acontecer, isso vai ser uma traição e isso não tem perdão, porque mesmo ele não tendo conquistado muitas coisas, ele era um jogador muito querido, a torcida tinha muito afeto por ele. E se ele fizer essa traição, ele vai ser uma persona não grata, e ele não pode entrar, não pode pisar no Beira-Rio se ele fizer o que está sendo colocado que ele vai fazer. Porque é uma traição mortal, até porque ninguém em sã consciência tem afeto pelo Corinthians, porque o Corinthians é uma equipe muito beneficiada, e cada vergonha que já aconteceu, cada coisa absurda que foi protagonizado por esse time é algo assim abjeto. Então eu espero que o Yuri não nos traia, porque e eu espero que essas notícias que estão sendo ventiladas, que ele vai escolher o Corinthians porque o Corinthians tem mais visibilidade, não seja verdade, porque o Nilmar no Internacional foi para a Copa do Mundo. Vários jogadores já foram convocados para o Internacional. Infelizmente o Edenilson poderia estar tendo mais chances dentro da seleção se não fosse a decaída tão grande do time do Aguirre ano passado, porque se o Ed tivesse se não tivesse tido aquela decaída e de repente, sei lá, o Aguirre tivesse acertado a mão e o time tivesse engrenado, a gente teria, ele poderia ter tido continuado a ter o bom destaque que ele teve, porque ele acabou também decaindo, infelizmente, né, com o Cacique e com o time do Aguirre decaindo demais. Mas pra te ver, jogadores têm condições de crescerem dentro do Inter e poderem ir para outras competições importantes. Até porque o técnico da seleção brasileira não vai fazer vista grossa se determinado jogador está desempenhando bem dentro do clube. Eu espero que o Yuri não faça isso, porque vai ser uma puta de uma traição e ele vai ser assim, vai ser uma das maiores decepções que a torcida vai ter, e eu não aceito nenhum argumentozinho, é por causa do dinheiro. Não é, o Internacional igualou a proposta, e se ele fizer isso com o Internacional, ele tem que ser excluído de qualquer coisa do Internacional e de se algum dia a gente teve algum afeto por ele. Até porque traição covarde dessa maneira, caso ele vá pro Corinthians, não tem desculpa, até porque o Internacional igualou as propostas, o Internacional também é grande, o Internacional também é vitrine, que tem condições de fazer com que o jogador possa ir para importantes lugares. Então é mais ou menos isso. E também, caso ele não venha, se a notícia do Caio Jorge, ex-jogador do Santos, ser algo verdadeiro, que eu andei vendo, seria uma boa possibilidade. Caso o Yuri não venha, e se Yuri confirmar o que todo mundo não quer que aconteça, o Yuri tem que ser excluído da nossa vida e a gente tem que ter todos os sentimentos negativos com o Yuri, caso ele nos traia dessa maneira. E aqui, por último e não menos importante, é o bochechudo comunista. Esse cara é o responsável por querer destruir o Tyson perante a torcida. Não acreditem na mídia. A mídia não presta. A mídia ela só quer fazer com que criar crise e coisas ruins dentro do Internacional.
A mídia é podre, é nojenta, até porque tu tem que estar sempre fazendo um escrutínio muito bem feito para não cair nas ladainhas e nas imprecisões e nas meias verdades que a mídia conta a respeito dos assuntos de Inter. E vamos também colocar outra coisa, a gente como torcida não pode vaiar o time no início do jogo, não pode vaiar jogador no início de jogo, a gente tem que aplaudir, a gente tem que apoiar e a gente só tem que emitir alguma coisa negativa ou alguma bronca caso depois do jogo não tiver acontecido, a gente não ter feito um bom futebol e não ter desempenhado e durante a semana. Mas fora isso, a gente tem que apoiar, a gente tem que estar com os nossos jogadores e a gente tem que demonstrar carinho e atenção para jogadores que estão no Internacional e não estão com essa ladainha do caramba de querer essa ladainha do caralho de querer de estar nesse joguinho aí de vem ou não vem, porque o Tyson abriu mão de muito dinheiro, veio para o Internacional e é alguém que tem que ser respeitado e a gente tem que fazer isso é importante. Então não vamos cair na conversinha fiada da mídia, vamos sempre analisar